programa Marília em Debate vai conversar hoje com o Dr. Eduardo Bastos. Ele é biomédico formado pela Universidade Federal do Paraná, é professor assistente de cirurgia do sistema digestório, toda vez eu engasgo com isso aqui, digestório da FAMEMA de Marília, e atuação em cirurgia da obesidade e endoscopia digestiva. Ele é participante do 8º Congresso Nacional de Cirurgia da Obesidade, que aconteceu nos dias 6, 7, 8 e 9 de dezembro no Pestana Bahia Hotel, em Salvador, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. A bariátrica eu acertei, hein, doutor? Na primeira, hein? Muito prazer em tê-lo aqui novamente, doutor Eduardo Bastos. Prazer é meu, Zé Maria. Sempre uma honra no seu programa aqui, o convite, agradecendo a todos. E dessa pauta inicial ali, não desmerecendo os biomédicos, mas o curso é de medicina, então médico, né? E por isso que eu estou aqui. Certo. Né, apesar dessa área de atuação em obesidade, eu durante 8 anos, eu fui coordenador do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, onde eu tive a felicidade e ao mesmo tempo a infelicidade de lidar com esse tema que nós vamos abordar hoje, que é um tema de interesse de toda a sociedade, que são os traumas. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que a gente possa, nesse seu programa, abordar vários pontos importantes do trauma. A entrevista com o Eduardo ela é muito interessante porque, além dele ter o lado científico, o lado técnico do assunto, né, nós sempre damos uma escapadinha para abordar um assunto, um tema popular. E isso acaba angariando a simpatia do telespectador. E nós queremos novamente franquear aí um e-mail, que é o falecomATV@camar.sp.gov.br. Se alguém tiver alguma pergunta, se suscitar alguma dúvida daquilo que estivermos falando aqui, manda sua pergunta, que depois, se não der para responder hoje, durante a semana passamos a pergunta para ele e ele vai responder, certo? Mas nós vamos falar hoje, não a respeito do problema da obesidade, que da outra vez tratamos com muita propriedade, mas imaginem só, senhores telespectadores e senhoras, obviamente, um médico que passou 8 anos dentro de um hospital das clínicas, trabalhando e sendo coordenador do pronto-socorro. O que você viu ali, hein, Eduardo? É brincadeira, hein? Como eu disse, foi uma felicidade, né, pela atuação, pelo que pôde ser feito, e uma infelicidade por tudo aquilo que a gente vê se sucedendo nesses 8 anos dentro da nossa cidade, dentro da nossa realidade, que é Marília. Há quanto tempo você largou a função? 2 anos. 2 anos. 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu vou fazer uma pergunta mais para o cidadão, né, para o marilhense Eduardo, do que propriamente para o médico. Você ficou com uma cena ou tem um negócio gravado aí, incrustado na sua cabeça aí que você viu nesse PS? A gente como médico, Zé Maria, a gente acaba aprendendo a lidar com essas situações, evidentemente. Você não pode levar para casa tudo aquilo que você vivencia na medicina, porque infelizmente são pacientes, são doenças, no caso do pronto-socorro, vários traumas. Então a gente não pode, de fato, absorver de uma maneira integral tudo aquilo que acontece. Mas algumas cenas, né, de vidas de pessoas que foram perdidas com morte ou que foram parcialmente perdidas com sequelas de traumas, sequelas irreversíveis, e que a gente olha para aquele cidadão jovem, pai de família ou mãe de família, em idade laborativa, em idade de produção de trabalho, você dá uma olhada, a gente como médico sabe que aquela pessoa não vai conseguir levar uma vida como levava anteriormente, ele não vai conseguir a mesma produção. Então não só ele, como as pessoas em torno dele, ao redor dele, que dependem dele, vão ter dificuldades. Certo. E realmente deve ser um negócio marcante. Marcante, né? Bastante. Porque você às vezes passa só por ali, só de passagem, né, doutor? E sente ali uma situação, né? E não tem o que fazer, né? Porque é muito dinâmico aquele trabalho ali, né? De atendimento, né? A gente ali no hospital, Zé Maria, a gente trabalha, como eu disse para frisar, é um trabalho muito, muito nobre, eu acredito, tanto acredito que sou médico, né? Mas é um trabalho ingrato, é um trabalho infeliz, porque a gente pega a pessoa já com o trauma, já aconteceu, o dano já ocorreu. Né? Então, até essa oportunidade de vir aqui no seu programa de falar sobre prevenção de traumas, que seria o ideal. Seria ideal se eu pudesse ter passado 8 anos no pronto-socorro, ter passado na sala de emergência e não ter visto nenhum. Né? A gente
fala ali, quem lida com trauma trabalha para ser desempregado. Seria o ideal se a gente trabalhasse para nunca mais perder o emprego. Para perder o emprego, nunca mais ter que atender ninguém. Mas a realidade de Marília, do Brasil e do mundo como um todo não é essa. E eu só quero completar pela seguinte informação. Um profissional de comunicação, né? Nós temos aqui alguns profissionais, ele, início de carreira principalmente, um profissional nessa área, ele passa por uma experiência policial e, consequentemente, uma experiência de pronto-socorro. Então, há muitos anos, 30 anos atrás, um pronto-socorro é como é hoje. Porque as pessoas falam assim, tinha macas no corredor. Mas é isso mesmo, sim. É a agilidade do atendimento ali, porque tem de atender. Está atendendo um, chegou um mais grave, né, doutor? Para atender aquele outro. E eu nunca vi um pronto-socorro sem macas no corredor, sem pessoas ali esperando um atendimento. Porque é muito dinâmico o que acontece ali, né? Sem dúvida. Mas no pronto-socorro existe uma organização no meio da desorganização própria aparente, deles ali, né? Mas existe claro. Uma organização e a gente trabalha para tentar organizar esse sistema para justamente isso que você tocou, Zé Maria, uma coisa muito importante, que é uma triagem de risco, né? As pessoas procuram o pronto-socorro e a gente tem que tentar estabelecer graus de gravidade para que aquelas pessoas que necessitam de um atendimento mais imediato, no caso dos grandes traumatismos, elas têm uma estrutura esperando por ela para o atendimento, né? Então, essa estratificação, essa graduação de gravidade é um ponto fundamental do pronto-socorro. E o que nós aprendemos é o seguinte, e é o que nós vamos falar hoje, né? Trauma não marca hora, né? Uma consulta qualquer, você marca hora, o trauma não. Então, às vezes vai atender um caso e desencadeia ali vários casos ao mesmo tempo. Sim. Então, vira aquela balbúrdia, mas, conforme falou o doutor, uma balbúrdia organizada, né? Ela tem uma sequência. Um detalhe do que você falou agora aqui a respeito de trauma não marca hora, não marca consulta. O que eu costumava dizer para os alunos lá, assim, a gente hoje no Brasil investe muito pouco na formação de pessoas, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, para lidar com o trauma, principalmente com o trauma grave. E isso é uma grande falha, porque para nós que estamos aqui no estúdio, todos nós aqui, se nós tivermos um problema como, um exemplo, uma pedra na vesícula, que dá tempo de eu marcar uma consulta e ir no médico, você, Zé Maria, vai escolher um médico da sua confiança, uma pessoa que você conhece, que você julga capacitado para resolver o seu problema. Agora, imagine que amanhã cedo você pegue seu carro e vá para São Paulo numa reunião. Se lá na região de Boituva, por uma infelicidade, você capotar seu carro, você sabe quem está de plantão amanhã no hospital de Boituva para te atender? Você não faz a menor ideia. Não tem ideia. Se a pessoa tem preparo para te atender, não faz a menor ideia. Então, a gente tem esse problema. As pessoas que estão na porta dos hospitais, que vão nos atender, caso socorrer, porque não dá tempo. Se você capotar o carro, vão te socorrer e jogar no hospital. Claro. Não adianta você mostrar carteirinha, que é conhecido, não sei de quem, gosta, não sei de quem, parente. Eu sou amigo do doutor Eduardo. Não interessa. Não adianta nada. Não adianta nada. Você está a 400 quilômetros de distância, tem que ser aquela pessoa. E a gente investe muito pouco nisso, né? No Brasil, não existe uma carreira de emergencista. Uma pessoa que se dedica a vida inteira. A maioria das pessoas que estão tratando do trauma nos hospitais são pessoas que estão de um modo meio temporário ali, sabe? Enquanto a sua parte de especialidade começa a se encaminhar. Isso é um grande erro, um grande engano do Brasil. E né? um grande risco, né? Um grande risco para todos nós. Se perde a experiência, é difícil. Sim. O doutor Eduardo Bastos, nós temos aí o trauma considerado como uma doença global. Seria uma doença do mundo hoje? Seria isso? Do mundo inteiro, infelizmente, né? E parece que, contrariamente a algumas outras doenças que são caracterizadas pelo terceiro mundo, aquelas doenças infecciosas, parasitárias, aquela coisa que tem relação com baixo nível